mostra de filosofia pretende ser um espaço de aprendizagem, diálogo e questionamento das ideias filosóficas que estão presentes na formação dos estudantes do IFG. A filosofia, enquanto disciplina, deveria incentivar sempre o pensamento crítico, a análise reflexiva, pois seu papel é fundamental na construção de indivíduos capazes de questionar, argumentar, entender de forma profunda as questões do mundo e da existência. Oportunidade singular de refletir sobre os temas filosóficos que envolvem diversos aspectos da vida humana, como a ética, a política, a arte, a ciência. Em um mundo permeado de irracionalidades, obscurantismo e negacionismo, a mostra de filosofia possibilita um ambiente favorável para que os estudantes e professores possam apresentar suas reflexões sobre temas relevantes, debater ideias, construir argumentos e compartilhar suas perspectivas filosóficas, tornando a filosofia um pensamento vivo e efetivo, onde o diálogo e a discussão sobre as diferentes visões do mundo possam aflorar. Por meio de palestras, comunicações orais, apresentações de pesquisa, cine-debate, apresentação de banners, a mostra de filosofia pretende apresentar uma filosofia viva no campus Aparecida e de outros campos, que promove o pensamento crítico, autonomia intelectual e contribui para a formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos. Esta é a nossa mostra de filosofia. Estamos muito contentes com os colegas que estão aqui conosco. Só para apresentar para vocês, aqui, do meu lado direito, o professor Eduardo Carli, professor do campus Anápolis. Do meu lado aqui, esquerdo, Aelton, professor do campus Goiânia Oeste. Professora Marcela, professora do campus Senador Canedo. E com ela vieram alguns alunos que vão apresentar também hoje à tarde. Muito boa a participação de vocês, viu, alunos? Aqui do nosso lado, nosso ex-colega, professor Rogério, ele é professor do IFB, que também representa aqui um grupo de trabalho da ANPOF, da ABFIL, que é a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia do Ensino Médio. É um prazer enorme vocês estarem aqui conosco. E aqui no nosso meio, colegas, nossos professores aqui da casa, que estarão acompanhando as nossas atividades e também estarão fazendo suas contribuições, né? Como vocês podem ver lá pela programação. Teremos muito debate nesses 2 dias e esperamos que todos vocês gostem. Eu gostaria também de convidar o professor Marcos Mércio, que é o nosso chefe de departamento, para fazer parte aqui da nossa mesa de abertura e representando a direção do campus, que nos deu todo o apoio possível para que essa mostra pudesse realizada. Passa a palavra então para o professor Eduardo para fazer as primeiras associações. Bom dia, pessoal. Bom dia. É bem emocionante estar aqui diante desse auditório lotado, né? Gostei muito também da expressão pensamento vivo, né, que foi proposta aqui para essa mostra de filosofia. Acho que a gente tem essa missão, né, nesses 2 dias, de representar a vivacidade da filosofia e fazer todos vocês estarem instigados, né, a refletir criticamente sobre o mundo e sobre os eventos, né, que estão diante dos nossos olhos e que estamos testemunhando. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre o tema que eu propus aqui para a mesa, que é educar após Gaza, né? E queria também convidar todos vocês a participarem. Eu acho que a filosofia ela é dialógica. Acho que a ideia não é que nós estejamos aqui fazendo monólogos professorais, mas a ideia é que nós façamos reflexões juntos, né? Então eu acho que vocês podem e devem
intervir, colocar questões, colocar comentários e inclusive criticar as falas aqui, né, que forem feitas, inclusive porque o tema é bastante polêmico, né, suscita controvérsias, e eu estou plenamente disposto também a abrir um diálogo, né, e ouvir as outras perspectivas aqui, para que a gente faça esse pensamento vivo acontecer no âmbito dessa coletividade acadêmica aqui presente, né? Eu já vou passar a palavra para os colegas, que mais adiante eu retomo aqui para falar um pouquinho mais com vocês, mas já deixo essa saudação inicial, que é principalmente para reiterar essa emoção, né, essa alegria de estar vendo tanta gente reunida aqui e ver esse campus do IF, né, repleto de banners que disseminam o conhecimento filosófico através da história, né? Então é isso. Muito bom ver a presença de todos vocês aqui. Professor Elton. Oi, gente. Então, como o Giovanni falou, eu sou o professor Elton, lá do Goiânia Oeste. Eu gostei muito dessa proposta, como o Giovanni veio conversar com vários professores aqui, né? Foi uma ideia do Giovanni, que ele saiu contatando os professores do IFG, tudo que é campus. E eu achei massa quando ficou pronta aqui a programação, porque às vezes a gente tem às vezes é um pouco complicado explicar para vocês, explicar para as pessoas em geral assim, mas que diabos é filosofia? O que é que esse povo estuda, o que é que esse povo pesquisa, o que é isso? E aqui a gente tem uma amostra, né, e acho que a palavra cabe bem mesmo, a gente tem uma amostra assim, da variedade temática das coisas que a gente pensa, que a gente reflete sobre na filosofia. Eu acho que ficou bem legal. Pena que ficou tão legal que às vezes a gente tem que escolher entre duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que são muito interessantes, né? Você queria ter 4 dias para ter essa programação toda aqui, mas enfim, semana inteira. Tô animado. Legal conhecer vocês, né? Tô conhecendo só visualmente assim, mas bom demais ver vocês aqui, ver tanta gente aqui, né? Até não ter nem banco para todo mundo. E é isso, gente. Vou passar aqui para a Marcela. Olá, gente. Eu sou a Marcela, professora do Campus Senador Canedo. Estou encantada de estar aqui com o auditório cheio. A chegada no campus, né, muito bem recebida. Como o Eduardo disse também, é prazeroso entrar e ver os banners, né, de vocês, os trabalhos de vocês, ver o pensamento vivo, né, acontecendo aí, o pensamento de vocês. Daqui a pouco a gente vai ter uma conversa também, né? Infelizmente choca com o horário do Eduardo, mas eu também vou fazer uma fala, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o tema que eu propus, que é a psiquiatria. E vieram comigo 4 estudantes do Campus Senador Canedo, que estão ali no cantinho, escondidas, mas eu acho que até o fim do dia vocês vão conseguir interagir, né? Eu agradeço a acolhida, parabenizo o Giovanni pela iniciativa, muito boa, necessária, pertinente, a programação ficou ótima e ele fez tudo de uma forma parecendo tão fácil, pareceu tão fácil fazer uma mostra de filosofia, que eu quero parabenizar ele pelo trabalho, né, e agradecer por vocês me acolherem aqui, acolherem todos nós e estarem presentes. Obrigada. Vocês me escutam? Pode ser? Melhor. Escutam? Melhorou. Primeiro agradecer, Giovanni, pelo convite, né? Foi uma alegria muito grande. Bom rever alguns colegas, né, de outros momentos da UNB. Eu fui professor lá em Formosa, inicialmente como professor substituto temporário. Aí depois fiz o concurso e a gente começou trabalhando aqui na cidade de Goiás, né? Aí foi onde a gente conheceu o Giovanni, né, nessas estradas aí da filosofia. E há 4 anos estou em Brasília, lá no campus Planaltina. E quando o Giovanni
né, me chamou lá pelo WhatsApp, que é hoje o nosso mundo de comunicação, fiquei muito contente, né? Por que eu fiquei muito contente? Primeiro porque é gostoso conversar com o Giovanni, né? A gente fazia muitas coisas juntos aqui, além das pizzadas, né, Giovanni? Lá na cidade de Goiás. Mas dizer o seguinte, falei para o Giovanni, a gente está com essa associação, né? A gente estava falando aí do movimento de filosofia, e eu falei para ele, eu gostaria de ir para falar em nome dessa associação, né? De uma maneira especial, Associação Brasileira do Ensino de Filosofia, né? Porque justamente esse é o ponto, né? A minha pergunta, né, junto com o Eduardo, como é que é pensar a filosofia depois de Gaza? A minha pergunta que eu deixo para vocês como é que é pensar a filosofia para os filhos e filhas de vocês depois de todas essas mudanças e reformas educacionais? Será que vai ter filosofia para os filhos e filhas de vocês? Será que deixá-los sem filosofia, o que isso acarreta para a vida dos filhos e filhas de vocês, para os netos? Será que não é uma perda? Será que não é deixar de acessar, de ter direito a uma riqueza da humanidade que é a filosofia? Por que eu estou colocando isso, gente? Porque a criação dessa Associação Brasileira de Ensino de Filosofia tem justamente esta questão. A filosofia é um direito de todo ser humano, na nossa casa aqui, de todo brasileiro. Não podemos deixar a filosofia de lado. E como vocês devem estar acompanhando, né? A gente já teve um novo ensino médio e agora a gente tem um novo ensino médio, né? Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso com a lógica, mas, né, existe um novo ensino médio. E nas duas mudanças, a obrigatoriedade da filosofia está de fora. Por isso a pergunta: os filhos e netos de vocês terão direito a esta coisa viva, a esta coisa radical, a esta coisa crítica que é a filosofia? Né? A gente tem o direito de tirar isso das futuras gerações. Então é nesse sentido que eu venho, né, como professor de filosofia, aqui na mesa, acho que eu e o Giovanni, né, nós temos uma idade mais próxima. Eu não tinha filosofia no ensino médio, não era obrigatório na nossa época ter filosofia. Fui fazer filosofia porque os meus professores de história e de geografia e um professor de física traziam os livros de filosofia para a gente. E aí a filosofia passou a fazer sentido para a vida, passou a se tornar vivaz, né? E eu dizia assim, como é que eu passei todo o ensino fundamental e ensino médio sem nunca ter tido uma aula de filosofia na minha vida? E aí a filosofia voltou para o currículo, e agora, se a gente olhar as leis, ela novamente está sendo deixada, né, banida de certa forma do currículo. Então a gente está aqui nesse movimento. Giovanni, meus colegas professores, a gente precisa fazer não uma semana, mas um ano de evento de filosofia. Toda semana tem que ter filosofia. Porque sem filosofia a gente perde a nossa vivacidade. A gente perde a nossa história e a gente perde a riqueza. E a gente pode empobrecer os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos, né, de algo que a humanidade construiu e trabalhou. Então é nesse sentido que a gente vem falar em nome dessa associação que se constituiu, que vem trabalhando, e uma das defesas é essa: não podemos permitir que a filosofia saia da educação básica. Ela é um direito, né, dessa geração e de todas as demais gerações. Então é nesse sentido que a gente vem aqui falar com vocês, conversar com vocês e fazer esse convite. Né? Vamos lutar por essa nossa causa. Vamos lutar por esse nosso direito. A filosofia não pode sair da escola.
né? Ela precisa ficar cada vez mais dentro da escola, tá bom? Obrigado. Bom dia a todas e todos. Espero que estejam bem. A ideia é só fazer uma saudação inicial ao evento, né? Acho que de antemão é importante parabenizar o professor Giovanni, né, pela iniciativa. Gostaria de saudar os colegas que vieram de outros campos, os estudantes e as estudantes também que vieram do campus Senador Canedo. Acho que é fundamental também dizer que seria interessante que outras áreas fizessem esses eventos também. Depois de 2022, quando a gente voltou da pandemia, acho que o Instituto voltou muito pobre do ponto de vista da vivência fora de sala de aula, né? Não sei se nos outros campos isso tem acontecido, mas aqui, pelo menos de 2022 para cá, a gente tem tido um ano letivo que eu diria, de certa forma, muito burocrático. Aula, né? E não nos enganemos, né? Escolas ditas de elites, né, onde os filhos das classes dominantes estudam, tem muito desses eventos. Lá a filosofia continua, lá as artes estão presentes, lá os esportes e a educação física não foram banidos, lá história e geografia são valorizados. Essa ideia que na escola pública a gente tem que ter só matemática e português é uma ideia reducionista da formação dos filhos das classes trabalhadoras. Isso aí. Não nos enganemos. Quando vocês tiverem filosofia, artes, educação física, evento de história, isso não é uma perfumaria, isso não é algo secundário na formação de vocês. Vocês vão sentir falta disso lá nas graduações, independente da graduação que vocês venham fazer. Tá? E o pessoal dessas escolas tem, não se enganem. Vem lá, novo ensino médio, quando você vai pegar o currículo lá da WR, está tudo igual. Está tudo igual, eles estão botando para moer. Sei que não é o objetivo dos nossos campos, dos IEFs, eles estão lá botando para moer para Enem. É isso que eles estão fazendo lá. E não estão. Passa ao largo das reformas muitas vezes, né? Então acho que é importante que a gente tenha mais eventos como esse aqui. Acho que é importante que vocês incentivem os professores e as professoras a organizarem, tá? Do ponto de vista do departamento, a gente não tem problema nenhum em parar a aula, fazer evento, é aula. Então hoje eu teria aula, amanhã eu teria aula, vou lançar lá a mostra. Enfim, é isso, né? Faz parte, acho que a gente tem que ter muito mais eventos como esses, tá bom? Por fim, pessoal, agradeço novamente ao professor Giovanni, parabenizo pela iniciativa. Agradeço o servidor do departamento acadêmico, Matheus. O Matheus ficou o tempo inteiro ali com o Giovanni, né? Aprendeu lá a mexer no sistema para vocês fazerem as inscrições. Foi o primeiro evento que a gente fez inscrição assim lá via departamento. Normalmente isso estava lá na GPEX, né? A ideia, inclusive, que os próximos eventos que qualquer área aqui venha a organizar, a gente faça assim também para facilitar e também dividir o trabalho, né? A gente sabe da falta de servidores que a gente tem. Os colegas da GPEX pediram para o departamento fazer, porque não tem servidor, não é porque eles estão lá de perna pro ar e tem muito trabalho. Não, é porque tem pouco servidor e vai ficando difícil, né? Então é isso, aproveitem, viu, gente? Participem, né? Façam as perguntas. E o mote dessa mostra, me parece que o professor Giovanni colocou aqui na abertura dele, é um pensamento crítico. É um pensamento crítico, um pensamento democrático, o respeito à diversidade, à opinião, a divergência, né? Vocês vão acompanhar temas aqui que são polêmicos, e não é porque o tema é polêmico, né, que você vai ter atitudes de ódio com o colega ou com a colega, porque pensa diferente, né? Embora muitas vezes a gente pense, como é que a pessoa pensa tal coisa, mas enfim, é direito da pessoa pensar, né? Desde que não seja crime, desde que não seja, né, apologia a certas situações, né? Mas eu acho que é isso, aproveitem, tá bom? E eu encerro por aqui, desejo um bom evento, qualquer coisa procurem o professor Giovanni, a comissão organizadora. Eu espero que corra tudo bem nesses 2 dias, tá bom, pessoal? Um abraço. Então, declaro aberta a mostra de filosofia. Muito obrigado, colegas, muito obrigado, professor Marcos, colegas do departamento.
colegas professores, e agora, às 8h30, teremos aqui, no Mini Auditório B, professor Rogério, qual o sentido de estudar filosofia no ensino médio? Professor Eduardo, educar após Gaza, a filosofia em face da catástrofe da Palestina. No Mini Auditório C, professora Marcela, poder psiquiátrico, do louco ao anormal. Professor Gustavo Linto, intersecção entre o pensamento científico e a filosofia. Então, agora, vocês se inscreveram ou aqui ou no Mini C, vamos nos dirigir aos nossos lugares de apresentação e discussão. Um bom dia para todos nós. Bom dia, pessoal. Vamos lá, filosofar é um verbo de ação e quero reiterar aqui a minha emoção de estar aqudo no campus do IFG Aparecida. Eu atuo lá no campus Anápolis e é muito bom estar aqui com vocês tentando mobilizar o pensamento crítico com um tema extremamente relevante, um tema grave, difícil, controverso, polêmico, mas eu também penso que a filosofia não pode se acovardar diante dos eventos do mundo, né? E eu tenho um desafio muito grande aqui hoje, que é falar para vocês sobre a catástrofe na Palestina, sem que eu saiba de fato o quão bem ou mal informados vocês estão sobre esse tema, né? Então eu gostaria muito que a gente pudesse dialogar sobre isso, e eu quero também ouvi-los para também conhecer um pouco sobre como vocês estão situados do ponto de vista das informações que chegaram a vocês sobre esse tema, né? Eu acho que a manhã de hoje ela vai ser muito pertinente, não só por causa dessa mesa da manhã, mas no período da tarde a gente vai ter um cine debate. Nós vamos exibir um documentário chamado Gaza, Luta por Liberdade, de uma jornalista norte-americana chamada Abby Martin, aqui nesse mesmo espaço. Estão todos convidados a assistir esse filme. Ele é bem forte, ele é um pouco violento, mas eu acho que algumas imagens do real são necessárias para, inclusive, nos impactar nos afetos, né? Porque muitas vezes nós usamos aqui palavras para tentar comover as pessoas, mas as imagens do que as pessoas passam nos territórios ocupados da Palestina, elas realmente impactam mais do que 1.000 ou 5.000 ou 10.000 palavras. Então eu quero convidá-los para estar aqui também à tarde para assistir esse filme bastante impressionante. E nessa semana também, a colega me lembrou, com muito propósito, nós teremos também uma palestra do Thiago Ávila, né, que é um influenciador digital muito importante aí, da cybercultura brasileira, lá na Cinemateca do IFG, em Goiânia, né? Então vocês estão todos convidados para participar também na próxima sexta-feira, no fim da tarde, né? O Thiago Ávila é um ativista em defesa dos direitos do povo palestino. Recentemente ele tentou navegar em direção a Gaza na Flotilha da Liberdade, e ele vai nos relatar um pouco dessas suas aventuras enquanto um ativista solidário, né, às pessoas da Palestina. E também queria dizer para vocês, estudantes que têm uma atuação política no movimento estudantil ou em outras causas, que foi fundado, já faz quase um ano, um comitê de solidariedade ao povo palestino, né, que está atuante aqui na Grande Goiânia, e que todos vocês que quiserem participar enquanto ativistas, enquanto criadores de conteúdo, enquanto organizadores de eventos, vocês também podem se mobilizar nesse comitê, né? Então vamos lá, eu propus uma fala chamada Educar após Gaza, e um conceito central aqui para mim vai ser realmente o de catástrofe, né? E eu queria começar perguntando para vocês
Se alguém tiver aí a coragem de se manifestar, por que a gente diz que ocorre hoje na Palestina uma catástrofe? Né? Desde 7 de outubro de 2023, né, já faz mais de um ano, essa região do mundo, no Oriente Médio, também conhecida como Oeste da Ásia, está em uma situação que alguns chamam de guerra, outros chamam de genocídio, né? E essa é uma guerra que já envolve vários países, né? Nesse momento o Estado de Israel não apenas bombardeia Gaza, mas também está numa guerra no Líbano, né, no Iêmen, em partes da Síria e do Iraque, né? E isso que se chama de conflito entre Israel e o povo palestino gerou um número assustador, né, de mortos, feridos e deslocados, né? Alguém sabe me dizer quais são as estatísticas oficiais de quantas pessoas foram mortas na Palestina no último ano pelos bombardeios das Forças Armadas de Israel? Muitas é quanto? 300 mil. Quanto? Quero saber se vocês estão bem informados sobre o tema. Alguém vai cravar um número perto do oficial? Eu consultei hoje de manhã uma entidade dos direitos humanos chamada Euromed, né? A estimativa é que mais de 50 mil pessoas que moravam em Gaza, né, um território que tem 2 milhões de habitantes, ali no mar Mediterrâneo, 50 mil pessoas já foram mortas pelos bombardeios, né, do Estado de Israel, fora as milhares que ainda estão debaixo dos escombros, né? E temos mais de 100 mil feridos e temos praticamente 2 milhões de pessoas que perderam os seus lares e que se tornaram refugiadas dentro desse território, do qual elas não podem sair, né? Elas estão basicamente encurraladas, muradas nesse território que está sendo incansavelmente atacado em todas as suas instituições. Isso é um dos aspectos mais chocantes, que essas bombas elas caem sobre escolas, universidades, né, campos de refugiados, padarias, etc. Né? Parece que não existe nenhuma estrutura, nenhum edifício, nenhuma estação de tratamento de água, nenhum local de produção de energia elétrica que escape às bombas que chovem dos céus através de drones, né? Ou seja, aviões sem piloto, que também são muitas vezes guiados por inteligência artificial, que é um tema que logo mais eu vou voltar a ele, né? Então eu acho que não é exagero falar em uma catástrofe, né? Uma catástrofe sem precedentes nesse território, né? E que os habitantes locais, em árabe, eles chamam de Nakba, que é justamente traduzível aqui em português como catástrofe, né? E aí eu começo trazendo um questionamento, que na verdade ecoa um autor aqui latino-americano, um escritor uruguaio, Eduardo Galeano. Ele escreve um texto com a seguinte pergunta: quem deu a Israel o direito de negar todos os direitos? Então, por que existe um Estado no mundo contemporâneo que pode desrespeitar os direitos humanos elementares, que pode bombardear todas as universidades que existem em um território, né? Imaginem vocês, se vocês estivessem em Gaza, né, se vocês estivessem em uma instituição de ensino de Gaza, neste momento não estariam acontecendo aulas, palestras, cinedebates, como nós estamos fazendo aqui no IFG, né? As escolas e as universidades estariam repletas de refugiados de guerra e elas não estariam imunes
a essas bombas chovendo do céu que aniquilam vidas humanas de maneira que eu chamaria até de industrial, né? Então eu começo trazendo também um dado bastante chocante, sobretudo para vocês aqui na plateia, que são jovens, né? E eu acho que esse é um tema que merecia a mobilização da juventude global, né? Aqui está um gráfico produzido pelas Nações Unidas e pelo Ministério da Saúde palestino. De um lado você tem as crianças mortas em conflitos no mundo entre 2019 e 2022. Você tem aqui um número de 12 mil crianças que morreram em todas as guerras do mundo nesse período, de 19 a 22. E apenas no período de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, nós tivemos 12.300 pessoas menores de idade, crianças, adolescentes e bebês, que perderam as suas vidas com os bombardeios e a agressão terrestre israelense, né? Então isso significa que em 4 meses Israel matou mais menores de idade do que todos os conflitos do mundo em 4 anos. E aí então ecoa essa questão, né? Quem deu o direito a Israel de cometer essas atrocidades, né? E qual é a justificativa para esses processos militares apoiados por grandes potências ocidentais, né? Sobretudo os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Alemanha, entre outros, né? E aí eu trouxe aqui um filósofo também, que eu considero bem importante, que é o Theodor Adorno, né? Um filósofo judeu-alemão, né? Aí um dos pensadores mais importantes do século XX. E nesse livro aqui, Educação e Emancipação, ele tem um artigo muito instigante chamado Educação após Auschwitz. Uma palavra estranha. Vocês, quando eu falo Auschwitz, o que vocês compreendem? Holocausto, campo de concentração, né? Então Auschwitz é uma cidade na Polônia, hoje transformada num museu, né, do Holocausto, onde milhares de seres humanos foram aniquilados pelo Terceiro Reich alemão, né, esse regime político de extrema-direita vigente entre 33 e 45. E o Adorno, nessa ocasião em que ele publica, né, Educação após Auschwitz, e ele está falando sobre as metas educacionais, né? E ele diz que qualquer debate sobre as metas da educação carece de significado e de importância frente a essa meta principal, que Auschwitz não se repita, né? Pois ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Ou seja, existem muitos filósofos hoje preocupados com o futuro que repete o passado, né? Talvez vocês se lembrem até de uma canção do nosso grande poeta Cazuza, né? Onde ele diz que eu vejo o futuro repetir o passado. Então, na filosofia contemporânea nós vemos muitos autores, o Adorno é um exemplo, Günther Anders é outro exemplo, de uma preocupação em relação à ocorrência, novamente, de acontecimentos absolutamente terríveis do nosso passado, mas que ainda nós não conseguimos superar. Então, por exemplo, o Günther Anders ele fala: para todos nós que somos movidos pela preocupação com o futuro, é necessário buscar as raízes que não se extinguiram após o colapso do sistema de terror que Hitler instalou na Alemanha, né? E aí vejam que provocação também é feita aqui por um cartunista brasileiro. Ele se chama J. Camelo. É um cartoon bastante controverso,
que eu vou mostrar para vocês. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a instalação não só dos campos de concentração e extermínio, mas também de guetos, né, onde os judeus perseguidos eram também tratados como uma população subhumana, né? E recentemente o J. Cabelo publicou essa charge chamada Gueto de Gaza, né? Onde você tem 2 soldados israelenses cuidando das portas do que parece ser uma espécie de campo de concentração, e um deles diz ao outro: meu avô já morou num desses, né? Então esse também é um aspecto bastante chocante dessa catástrofe que a gente vive atualmente, né? Porque boa parte das pessoas que hoje constituem a população israelense, né, um estado fundado em 48, eles são de algum modo descendentes de vítimas do Holocausto, né? E em grande parte eles também são os fiéis seguidores de uma ideologia chamada sionismo, né? E recentemente nós tivemos em Goiânia o lançamento desse livro chamado Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista, do jornalista Breno Altman, né? E na verdade eu me coloco como um ativista anti-sionista, né? E isso não significa uma postura antissemita. Então esse também é um tema que mereceria reflexão, né? Você ser contra o sionismo não significa você ser contra os judeus. Porém, o sionismo é uma doutrina que começa na Europa no século XIX, né? Ela foi formulada por judeus europeus, né? Os encontros da organização sionista ocorrem em cidades europeias, né? Na Basileia, na Suíça e tudo mais. E eles têm como grande plano criar um lar nacional para os judeus na Terra Santa, né, na antiga Canaã. E eles se mobilizaram nesse sentido desde o fim do século XIX, obtiveram apoio, né, de grandes potências e começaram a colonização da Palestina, né, em um território de maioria árabe, né, muçulmana, e que as Nações Unidas em 48 determinam uma partilha desse território, né? Então essa catástrofe atual, ela também é incompreensível sem uma perspectiva histórica, sem a gente voltar para o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e sobre o que aconteceu logo depois, né? Quando a Grã-Bretanha, que tinha um mandato para governar a Palestina, ela retira suas tropas e aí você tem um movimento imigratório, né? Você tem dezenas de milhares de judeus europeus se dirigindo à região da Palestina para fundar um Estado que foi baseado na limpeza étnica, né? Que é um outro conceito importante. Ou seja, hoje os cidadãos israelenses moram em territórios dos quais os palestinos foram expulsos na base da força militar, né? Assim, na ponta do rifle, com várias aldeias e vilas palestinas incendiadas, né? Então, em 48, os palestinos dizem: nós vivemos uma Nakba, nós vivemos uma catástrofe. 750 mil pessoas foram expulsas de seus lares, tiveram suas vilas destruídas e elas foram direcionadas a 2 territórios, Gaza e a Cisjordânia, né? E inclusive muitos palestinos hoje em dia possuem as chaves das suas casas nos territórios para os quais eles desejariam retornar, mas não podem porque eles batem nos muros do apartheid construídos por Israel, né? Pois é.
É uma ótima pergunta. O principal objetivo de Israel é erradicar o Hamas. Pelo menos a ideologia oficial, e ela está muito alinhada à chamada guerra contra o terror, que os Estados Unidos promovem desde o 11 de setembro, né? A intenção de Israel seria erradicar desse território de 2 milhões de pessoas em Gaza o que é chamado de um grupo terrorista, né? Acho que todos vocês ficaram sabendo do 7 de outubro de 2023, quando ocorreu uma incursão armada dos militantes do Hamas e de outras frentes da Jihad Islâmica, né? Eles romperam a fronteira, eles pegaram mais de 200 reféns, né? E nesse dia, 7 de outubro, mais ou menos 1.200 pessoas foram mortas, né? Então, o que a gente tem nesse 1 ano e 1 mês de guerra em Gaza, oficialmente, é uma tentativa de destruição do Hamas e uma tentativa de recuperação desses reféns, e que nesse momento são mais de 100 cidadãos israelenses retidos em Gaza, né? O que não se conta também é que o Estado de Israel retém em suas prisões mais de 9.000 pessoas palestinas que são presos políticos, que não passaram pelo devido processo legal, que sofrem todo tipo de tortura e de maus tratos nos cárceres israelenses, e que uma das intenções do levante de 7 de outubro, que eles chamam de dilúvio de Al-Aqsa, era produzir a libertação dos presos políticos que Israel mantém em seus cárceres com total e brutal desrespeito pelos direitos humanos dos encarcerados, né? Então eu vejo que a gente vive uma situação da guerra contra o terror que se manifesta desde 2001, principalmente, né? Quando as torres gêmeas de Nova York são derrubadas, né? pelo atentado da Al-Qaeda, e é uma guerra um pouco infinita, né? Não é a guerra infinita da Marvel, mas é a guerra infinita do mundo real, porque Israel está combatendo não só o Hamas em Gaza, está combatendo o Hezbollah no Líbano, está combatendo os rebeldes Houthis no Iêmen, está combatendo também a Jihad Islâmica em partes da Síria e do Iraque, né? E o que é mais chocante nessa catástrofe é que o Estado de Israel diz o seguinte: é justificável a gente assassinar mais de 15.000 crianças, mais de 10.000 mulheres, mais de 50.000 pessoas, a maioria delas civis, para que possamos erradicar esse núcleo terrorista, né? Então aí tem uma questão ética, uma questão moral, uma questão política, né? Vocês achariam justificável se nós estivéssemos em Gaza nesse momento, numa universidade, estivéssemos com refugiados aqui e chovessem bombas do céu, e aí depois Israel dissesse o seguinte: nós bombardeamos o IFG de Aparecida, nós matamos 500 pessoas, 60% eram mulheres e crianças, mas tudo bem, porque nós matamos 5 lideranças do Hamas. Isso é um argumento válido, né? Ou seja, depois de tudo que vocês já estudaram de filosofia, de tudo que vocês foram instigados a refletir sobre ética, sobre moral, né? Isso é justificável? A matança em massa de civis, de crianças, de mulheres, de não combatentes, como um argumento de que você está aniquilando lideranças de um grupo terrorista, ele é válido, né? E a questão fica ainda mais difícil quando a gente também pensa que o Hamas é um partido político, que em eleições em 2006 ele foi eleito pela população para governar essa área, e que ele é responsável por tudo que um governo é responsável, por saúde, por educação, por saneamento básico, né? Por assistência humanitária, por levar comida e bebida para essa população, né?
e Israel simplesmente não aceita o resultado das urnas, né? Quando se faz um processo democrático na faixa de Gaza e as pessoas decidem, não, nós queremos ser governados por esse grupo, o Hamas. O que acontece é que as bombas chovem também para que esse regime seja deposto, né? Então é uma situação muito grave, uma situação muito catastrófica. E o que isso tem a ver com a filosofia? Aí eu parto para aqui citar um pouco um dos filósofos brasileiros contemporâneos que mais assim me inspira, que é o Vladimir Safato. Ele fez uma aula inaugural na Universidade de São Paulo, agora em 2024. Está disponível lá no YouTube. E ele ali vai defender uma certa concepção da atividade filosófica, né? O que significa, de fato, filosofar. E aí, apesar de eu concordar parcialmente com o que o professor traz aqui, ou seja, a filosofia tem como uma das suas intenções supremas nos conduzir a uma vida mais feliz, né? Ela é uma reflexão sobre o bem viver, ela tem esse desejo de ajudar as pessoas a serem mais sábias, né? A viverem vidas melhores. Porém, ao mesmo tempo, o que seria da filosofia se ela decidisse ignorar voluntariamente a infelicidade do mundo, a injustiça, né, multiforme que existe sobre o planeta, né? O que seria um filósofo que tivesse essa atitude, que eu diria assim, do avestruz, né, que esconde a sua cabeça debaixo da terra, para não ver o que ocorre no mundo ao seu redor e para apenas estudar o que disseram homens brancos europeus que morreram há muito tempo atrás. Então, o que eu estou dizendo aqui é um pouco polêmico, mas na verdade a filosofia não consiste em realizar notas de rodapé a Platão e Hegel. O Vladimir Safato vai falar o seguinte: a ação filosófica consiste também em você se colocar diante dos acontecimentos do mundo contemporâneo, você se deixar afetar por eles e você ter o seu pensamento instigado pelo aqui e agora, né? Então o Safato, no trecho que eu vou ler para vocês, ele está nos convocando a comparecer diante de Gaza, né? E a não ignorar, não ser indiferente, não dizer assim, tô nem aí para o que acontece nesse território longínquo, mas pelo contrário, a atitude filosófica seria aquela de se importar sempre que a injustiça se manifesta em qualquer ponto da terra, né? Então eu vou fazer uma citação aqui do Vladimir Safato, né? Ele diz assim: é possível que uma época seja marcada por acontecimentos que não são portadores potenciais de novas formas de relação, mas que são a expressão da dimensão do intolerável, né? E a esses acontecimentos a gente dá o nome de catástrofes. E nós precisamos pensar a partir desses acontecimentos e fazer o pensamento parar diante das catástrofes. Então, muitas vezes na filosofia a gente fala o seguinte: nós precisamos parar para pensar sobre certas coisas, que nós somos muito apressados pela força dos nossos preconceitos, pela força das doutrinas que nos foram inculcadas. A gente julga de maneira muito rápida, a gente proclama um juízo definitivo e depois a gente não para pensar, não para refletir. Então, será que uma das funções da filosofia não é parar para pensar diante dessas catástrofes, né? E parar aqui não significa cultivar o incomunicável ou a paralisia. Ou seja, parar não no sentido de estar parado, né? Mas no sentido de comparecer diante de algo para fazer uma reflexão ativa, né? E o Safato vai dizer que a catástrofe na Palestina é o signo final de uma época
que não pode mais de forma alguma permanecer. Ou seja, a gente vive uma época onde há permanência de morticínios em massa, né, matanças em escala industrial, promovidas sobretudo pela extrema-direita global, né, que está muito empoderada no mundo. Né? Nós passamos por 4 anos de extrema-direita no Brasil. Né? Vocês viram a catástrofe que foi a gestão da pandemia nesse país, com 700 mil mortos. Né? A nossa CPI da Covid no Senado apontou 400 mil cidadãos brasileiros que poderiam estar vivos se não fosse, né, o obscurantismo, o negacionismo do governo Bolsonaro de extrema-direita. E nós vemos isso em vários países. Né? Donald Trump está prestes a uma possível reeleição nos Estados Unidos. Né? E em Israel também nós temos um governo de extrema-direita, chefiado por Netanyahu e seu partido Likud. Né? Como? Pois é, vocês veem? A extrema-direita empoderadíssima, mundo afora. Então nós estamos diante da reocorrência de monstruosidades que nós não conseguimos aposentar da história. Né? E eu queria trazer aqui também uma reflexão sobre a própria palavra catástrofe que o Savatli realiza. Né? Ou seja, uma reflexão etimológica sobre a origem dessa palavra. Né? Como grande parte dos termos que a gente usa vem do grego, né, catástrofe, e kata, a palavra começa com kata, que indica um movimento para baixo, assim, uma espécie de espiral descendente. Né? Então, quando as coisas estão piorando, quando as coisas estão saindo dos eixos, você tem uma virada para baixo, e você tem o termo também strophein, que significa virar. Né? Então, originalmente para os gregos, uma catástrofe, ela ocorre, por exemplo, no teatro, quando você vai assistir uma tragédia, tem um certo momento onde o personagem principal vai sofrer uma catástrofe. Então, na história que a tragédia nos relata, né, nesse conto que está sendo narrado, esse protagonista, em certo momento, vai ter uma virada do destino que ele vai cair. Ele vai ser ferido, ele vai ser morto, ele vai perder algum ente amado, ele vai ver a sua terra devastada pela guerra. Então a catástrofe é um momento onde um protagonista sofre um revés e passa a viver nessa situação que a gente chamaria realmente de catastrófica. Né? E aí, só para terminar a citação do catástrofe, ele vai falar o seguinte, né? No nosso presente, a gente está diante de uma catástrofe dessa natureza. E seria obsceno a gente usar as aulas de filosofia, ele está falando isso diante de estudantes de um dos principais cursos universitários de filosofia do país, né? Na FEFELESH USP. Seria obsceno, seria terrível nós filósofos seguirmos fazendo tudo como se essa catástrofe não estivesse entre nós, a corroer os nossos dias, a gritar diante de nosso sono dogmático. E aí o Savatli diz o seguinte, eu cito, né? Se eu falasse de outra coisa, eu estaria dizendo a vocês que a filosofia pode ignorar a dor, pode ser indiferente ao despedaçamento dos corpos e ao genocídio das populações, o que seria, a meu ver, uma péssima forma de começar no curso de filosofia. Eu estaria ensinando a indiferença e dando a impressão de que podemos continuar a fazer nosso trabalho como se nada estivesse a ocorrer. Decididamente, não é silenciando a dor que se começa a pensar filosoficamente, mas é a escutando e é fazendo o pensamento passar através dela. A catástrofe da qual estou falando está associada a um lugar e ele se chama Gaza. Né? Então, uma das ideias principais que eu queria partilhar com vocês aqui hoje, eu ainda tenho um segundo movimento aqui da minha fala, que tem bastante a ver com os celulares que vocês têm em mãos aí e com o avanço da inteligência artificial. Né? Mas
uma certa concepção da filosofia, que eu tentei comunicar aqui, que fala que seria realmente obsceno, moralmente reprovável, politicamente insano, nós filosofarmos fingindo que essa catástrofe na Palestina não está acontecendo, né? Nós filosofarmos em estado de indiferença, de apatia diante dessas injustiças que ocorrem. E queria mencionar também para vocês aqui que houve, de fato, globalmente, um movimento estudantil fortíssimo, né? Que se levantou contra esse genocídio que está acontecendo, apoiado pelos Estados Unidos, né? Que fornece a maior parte dos armamentos e a maior parte do financiamento, né? Para esses bombardeios, para essas armas de destruição em massa. Então aqui eu trouxe uma pequena obra de arte aí, que representa a universidade insurgente contra o genocídio em curso. Nós tivemos literalmente centenas de campos universitários ocupados pelos estudantes, né? Aqui é uma referência à Universidade de Colômbia, né, no estado de Nova York, que os estudantes ocuparam e que depois sofreram várias violências policiais para desocuparem esse prédio, né? E eles decidiram renomear a sua escola, colocando ali Hindis Hall, né? Ou seja, foi um processo insurgente estudantil de falar, agora a nossa escola vai ter prédios, salas com outros nomes. E a Hindi, que eles se referem aqui, é essa menina palestina, uma das quase 19 mil vítimas dos assassinatos israelenses, que tinha 6 anos de idade, né? Então, eu quis trazer essa foto porque muitas vezes os números não nos comovem, né? A gente traz aqui estatísticas, a gente fala, 50 mil pessoas foram mortas na Palestina, quase 20 mil delas eram crianças, né? Mas isso são números, são palavras, né? A gente não visualiza as vidas das pessoas de carne e osso, né? Que passaram por isso. Então, as pessoas estão se mobilizando para manifestar empatia por essas vítimas, né? Então, fica essa questão ecoando para a gente refletir juntos, né? Quem deu a Israel o direito de negar todos os direitos? Pergunta Eduardo Galeano, né? E a frase de onde eu tirei essa citação é a seguinte: o exército israelense, o mais moderno e sofisticado do mundo, sabe a quem mata. Ele não mata por engano, mata por horror. As vítimas civis são chamadas de danos colaterais, segundo o dicionário de outras guerras imperiais. Em Gaza, de cada 10 danos colaterais, 3 são crianças. Ou seja, isso é moralmente aceitável, né? Que você chame pessoas como a Hindi de danos colaterais de uma guerra contra o terror, né? E aí eu queria também fazer agora um segundo movimento com vocês, porque eu acho que esse processo de genocídio em curso, ele também é sem precedentes em alguns aspectos. Eu defendi a ideia, alguns minutos atrás, de que a gente está vendo a reocorrência de fenômenos monstruosos que a gente já conhece do passado, certo? E eu sei que muitas pessoas fazem essa analogia entre os crimes cometidos pelo nazifascismo durante a Segunda Guerra, né, o Holocausto, e o que o exército sionista realiza hoje na Palestina. Mas essa analogia tem certos limites, né? É verdade que nos dois casos nós temos uma espécie de matança industrial de seres humanos com o uso de armas supermodernas. Porém, no período da Segunda Guerra, nós não tínhamos a internet e nós não tínhamos a revolução da inteligência artificial e nós não tínhamos cidadãos com o que eu chamaria de computadores de bolso, né? Que mais do que
aparelhos de telefonia, eles se tornaram computadores de bolso, onde vocês têm acesso à rede global de computadores. E inclusive agora, se vocês acessarem o WhatsApp, vocês podem conversar com o robozinho da Meta, né, de inteligência artificial, fazer qualquer pergunta para ele. Inclusive vocês podem perguntar aí, né, quantos civis, quantas crianças foram assassinados desde 7 de outubro de 2023 pelo Exército de Israel. Façam um teste aí, fiquem à vontade. Daqui a pouco vocês me dizem o que a inteligência artificial nos diz. Mas o que ocorre, eu acho que é digno de crítica também, é que nós estamos num contexto onde as corporações estadunidenses, sediadas lá no Vale do Silício, né, lá na Califórnia, elas têm um poder sem precedentes, né? Vocês que estudam um pouco de economia, né, nós vivemos hoje em dia uma ascensão dessas corporações, como a Meta, né, se tornaram algumas das empresas mais valiosas do mundo, né? Então a Meta é dona do Instagram, é dona do WhatsApp e é dona do Facebook. E existem muitas denúncias vindo à tona, né, de práticas de censura que se realiza diante de conteúdos postados pelos cidadãos aí da aldeia global pró-Palestina, né, ou denunciando essas violações dos direitos humanos, esses crimes de guerra que Israel e seus parceiros ocidentais cometem, né? Então esse é um aspecto. Está ocorrendo um ocultamento deliberado, intencional, como política corporativa dessas empresas, daquilo que se passa nos territórios ocupados, em Gaza, na Cisjordânia e agora também no Líbano, né? Então, quem quiser saber mais pode até consultar o relatório da Human Rights Watch, né, que é uma instituição de direitos humanos, falando sobre as promessas quebradas da Meta, né? Que a Meta é uma empresa que se coloca diante do mundo como muito bem intencionada, né? Ela diz que vai nos levar a uma deliciosa novidade, que é o metaverso, né? Que ela conecta as pessoas e que ela gera uma interatividade, que há liberdade de expressão, né? Mas são literalmente milhares de pessoas que tiveram suas contas banidas, que tiveram seus conteúdos apagados, ou que inclusive sofreram outros tipos de sanções ainda mais brutais por postarem conteúdos em solidariedade às terríveis injustiças sofridas pelo povo palestino nesse momento, né, que para além dos bombardeios enfrenta hoje a fome massiva, né? Ou seja, Israel não deixa que entre comida, não deixa que os palestinos tenham água, tenham eletricidade, que tenham internet, e eles permanecem encurralados, né, nesse gueto de Gaza que o J. Camilo trouxe. Eu queria saber qual a posição do Brasil em relação a essa guerra. É uma boa questão. Alguns meses atrás o presidente Lula se manifestou, né, e de maneira muito corajosa, porque ele confronta interesses dos Estados Unidos, da Alemanha e da Grã-Bretanha, e ele disse que o que acontece na Palestina hoje é um genocídio, não é uma guerra. Começa por aí, né? Uma guerra envolve dois exércitos, né, com igualdade de condições mínimas, né? E, inclusive, a guerra tem as suas regras, né? Existe um regramento internacional para os conflitos bélicos, né? Então, se vocês forem ver os números disso que é chamado de conflito, né? E você tem 50 mil mortos do lado palestino, e desde 8 de outubro você tem menos de 100 óbitos do lado israelense, então isso é uma guerra. Um lado mata 50 mil, enquanto o outro lado lança alguns foguetes e em um ano e um mês produz 100 óbitos, por exemplo, né? Eu não sei se isso pode ser chamado de uma guerra, né? E a manifestação do presidente Lula foi no sentido de dizer que isso é um genocídio onde um exército muito bem equipado
com bilhões de dólares, né, fornecidos pelos Estados Unidos, ele pratica um massacre contra mulheres, crianças e civis, né? Não existe praticamente em Gaza mais nenhuma universidade, nenhuma escola, nenhum hospital que não esteja em estado de escombros, né? Então, pelo menos a posição da presidência da República foi essa, né? Agora, é claro que o poder no Brasil ainda está fortemente marcado pela extrema-direita. Nós temos um Congresso extremamente reacionário e nós sabemos também que no Brasil várias lideranças evangélicas, neopentecostais e as pessoas que estão submetidas a esse espectro de influência, né, são os pastores e também a população evangélica, são em larga medida pró-Israel. E nós vemos fenômenos assim também de pessoas rezando por Israel, né? Assim, né, que Deus auxilie Israel a vencer a luta contra o terror. Né? Nós vemos muitas atitudes no Brasil nesse sentido, o que é muito problemático também. Representantes eleitos no Congresso Nacional, né, fazem falas nesse sentido, justificando sim que Israel tem o direito de se autodefender. Esse é um termo que tem sido muito utilizado, né? Até porque o exército de Israel ele é chamado de IDF, né? Israeli Defense Forces. Então o nome oficial das Forças Armadas de Israel é as Forças de Defesa de Israel. Então, matar 50 mil pessoas para eles é uma forma de autodefesa. Eu acho muito estranho, assim, não sei se vocês têm a mesma compreensão, né? Mas se eu dissesse para vocês assim, eu moro num país que acaba de assassinar 50 mil pessoas em autodefesa. Não sei, isso me parece muito mais uma guerra de agressão do que de defesa, né? Por exemplo. Sim, eu também percebo assim, né? O governo Biden e com a vice-presidenta Kamala Harris, né, sofreu um duro revés nesse último período por ter apoiado, né, Israel de maneira completamente acrítica e esse apoio não é retórico, né? Não é que o presidente Biden e a vice-presidenta Kamala Harris eles pegam um microfone e falam: nós apoiamos Israel em sua autodefesa. Não, eles estão injetando bilhões e bilhões de dólares, fornecendo armas, bombas, drones, e também, né, retomando o meu argumento, enriquecendo as empresas do Vale do Silício que estão também sendo partícipes desse genocídio. Então, algumas informações aqui que eu acho relevantes sobre essa máquina mortífera montada por Israel, pelos Estados Unidos e por outros parceiros ocidentais, né? Então, o que a gente vê acontecer atualmente com os drones que povoam o céu de Gaza e despejam essas bombas sobre a população civil, né? Foi feita uma pesquisa do jornalismo investigativo, dos documentaristas, né, sobre 2 programas oficiais da entidade sionista, né, que é um outro nome para o Estado de Israel, né, ou seja, você tem uma entidade responsável por concretizar o projeto sionista nesse território, que é um projeto colonial, né, um projeto de instalar uma pátria para os judeus que esteja purgada de toda a diversidade humana, né? Ou seja, uma pátria apenas para os judeus,
né? Uma pátria baseada na supremacia étnico-religiosa, né? E a entidade sionista tem 2 programas chamados, um deles chama Lavender e outro se chama Gospel, né? A palavra Gospel todos vocês conhecem, enfim, é um dos gêneros musicais mais queridos do brasileiro, né? Mas em Israel, Gospel é uma coisa bastante sombria, né? Então o que ocorre, né? Como que o Estado de Israel decide pelos alvos dos seus bombardeios e das suas incursões terrestres em Gaza e na Cisjordânia, né? Ele depende desses sistemas de inteligência artificial e depende dos bancos de dados gigantescos que essas empresas detêm, né? A chamada Big Data, né? Então foi feita uma pesquisa que esse projeto Lavender, ele marcou como alvos de bombardeio 37 mil pessoas palestinas e suas casas, né, como militantes suspeitos para possíveis ataques aéreos. E como que a máquina pensa, digamos assim, né? Nós estamos num momento da história humana um pouco bizarro, né, onde a gente está com essa ideia de que não apenas os seres humanos pensam, né, mas as máquinas cada vez mais são entidades pensantes, né? E essas máquinas estão sendo programadas a avaliar, por exemplo, o WhatsApp, o Instagram, né? Então, se você mora em Gaza e você fez uma publicação no seu Instagram e você, por exemplo, disse que em 2006 houve uma eleição e o Hamas foi eleito pela população, pela maioria da população, a inteligência artificial vai dizer que você é um alvo legítimo para um bombardeio porque você apoia um grupo terrorista que invadiu Israel em 7 de outubro e matou 1.200 pessoas. O seu post não era sobre isso, né? Em nenhum momento no seu post você falou que a Jihad Islâmica, a Guerra Santa Muçulmana, tinha o direito de assassinar civis israelenses. Você só fez um post dizendo um fato histórico, que o Hamas venceu as eleições de 2006 e depois Gaza inteira foi bombardeada por causa disso. Então você pode ter a sua casa com toda a sua família bombardeada por causa de um post que você fez no Instagram. Outros relatos ainda, se você está num grupo de WhatsApp e você está só de olheiro, né? Você só visualiza as mensagens. Imagine que esse grupo tem 300 membros. Imagine que esse grupo se chama Solidariedade ao Povo Palestino que Passa Fome. O sistema de inteligência artificial, se ele localiza que há um militante do Hamas ou do Hezbollah dentro desse grupo, ele transforma todos os membros desse grupo em alvos potenciais de um bombardeio. Porque afinal de contas você está num grupo de WhatsApp junto com um militante do Hamas ou do Hezbollah, né? Então, vejam só na primeira fase, né, dessa guerra em Gaza, 37 mil pessoas foram consideradas como alvos em virtude dos sistemas de inteligência artificial. Esse programa Lavender, né, as fontes que vazaram isso para a imprensa disseram que o pessoal humano que trabalha ali está aprovando automaticamente as decisões da máquina, né? Ou seja, existem seres humanos que estão trabalhando na supervisão dessa inteligência artificial, mas eles gastam cerca de 20 segundos para confirmar que a inteligência artificial colocou um alvo em certa pessoa, né? Ou seja, a máquina seleciona o alvo e a pessoa vai lá e dá OK. E aí os drones sem pilotos humanos vão lá e praticam esses bombardeios, né? Então isso é bastante assustador, né? Porque nós temos uma promessa, né, de que a alta tecnologia,
o avanço da informática, a disseminação da internet, fossem produzir um mundo mais integrado, mais conectado, né? Existe a famosa utopia de Marshall McLuhan, da aldeia global, né? E, na verdade, nós estamos vendo a emergência de algo muito mais sombrio, né? Que é a utilização dos sistemas de inteligência artificial com fins bélicos, militares, de limpeza étnica. E isso é muito grave, porque isso também desresponsabiliza os seres humanos, né? Porque imagine a defesa que futuramente os líderes do Estado de Israel farão quando eles forem julgados por seus crimes. E eu acho que isso vai acontecer. Nesse aspecto eu sou, diria, otimista, entre aspas, né? Porque esse tipo de atrocidade massiva não vai ficar impune.